Gente, eu não preciso nem dizer para vocês que vocês já sabem que um dos maiores dons da esquerda é criar mentiras, né? E as mentiras muitas das vezes são tão esfarrapadas que acontece certas coisas que é difícil até de uma criança de 5 anos acreditar no que sai da boca dessas pessoas. E dessa vez, a história não foi diferente. Foi isso que aconteceu. Mais uma mentira à tona para a esquerda. E dessa vez, preste bem atenção. Dessa vez, a mentira foi longe demais. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E, aliás, não somente sobre essas informações, como diversas outras que também vão ser muito importantes para a sua vida. Então, fica aqui até o final do vídeo. Vamos começar aqui nossas matérias. E assim, galera, se você estava presente, você conseguiu ver aí a estrondosa matéria falando que o Bolsonaro agora é aliado de Maduro, que Maduro abandonou Lula, mandou tchau tchau pro além e agora tá se juntando a Bolsonaro. Foi uma matéria terrível, terrível de se ver e, aliás, saiu então em diversos jornais, principalmente, adivinha qual a rede principal de informação do PT? A UOL, que lançou essa matéria tão verdadeira, né, gente? E depois disso, né, claramente, Bolsonaro não ficou calado, foi lá, disse, rebateu e falou sobre o tema. Só que o mais interessante é que a responsável por jogar essa matéria no ar levou um chumbo, mas um chumbo grosso, e eu vou falar para vocês qual foi esse chumbo. E, aliás, esse chumbo que vocês estão vendo aí não foi só por causa do caso do Bolsonaro, não, tá? Comparando ao Maduro. Foi por diversos outros temas, tá? E entraram no embate, no caso, a jornalista Raquel Landim e também aí quem entrou no meio dessa briga foi Marina Helena, que no caso aí é candidata à prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo, tá, gente? Então dá uma olhada nesse vídeo e depois a gente comenta. A de Medicina, ela foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é uma canetada, é uma resolução inconstitucional. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Essa resolução foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes porque ela vai contra a lei brasileira. A lei brasileira estabelece claramente que não há limite de tempo. Esse procedimento que a senhora se refere, só um minuto, candidata, eu não vou deixar desinformação no ar. Um minuto, candidata. Um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Meu Deus, gente, que canal eu não posso deixar desinformação no ar. A Organização Mundial da Saúde também estabelece que o procedimento que a senhora falou é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Então, a senhora está falando de um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que é a sistolia. Eu preciso terminar de falar. Eu preciso falar. Bem, se a senhora não me deixar terminar de falar, para estabelecer os fatos, a gente não vai conseguir terminar essa entrevista. Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde que o ministro Alexandre de Moraes, aqui no Brasil. Bem, candidata, encerrar a entrevista porque eu preciso restabelecer. Pô, vocês viram, né? Que vergonha, que humilhação foi essa, né? A gente tá vendo claramente uma defesa grande do ministro Alexandre de Moraes, né? Que foi feito pela Raquel, né? E depois disso, como se não bastasse, a candidata virou e falou assim, vai estudar, pelo amor de Deus. E ainda os outros termos contra o ministro. Mas sabe essa mulher que tá aí falando que é inconstitucional, que não sei mais o quê? É a mesma que falou mal do Bolsonaro. Que o Bolsonaro resolveu jogar na mesma moeda, né? Assim, Maduro is my friend, diz Bolsonaro sobre presidente da Venezuela. Vou até ler as matérias com vocês aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro
ironizou nessa segunda-feira, no caso, uma publicação no portal de notícias da UOL, gente. É isso. Se tá no UOL, vai ter cagada junto, né? O que chamou de bolsonarista a declaração do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Partido, leiam bem, Partido Socialista Unido da Venezuela de esquerda. É uma fala bolsonarista, com certeza. Com certeza o Maduro é o maior bolsonarista da história do mundo, tá? Ele supera até o Bolsonaro no bolsonarismo. Vamos lá, e o que acontece? Onde criticou o sistema eleitoral brasileiro, algo que também é feito pelo ex-presidente. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi o raciocínio. Qualquer pessoa que vai contra o sistema eleitoral brasileiro ou critica esse sistema eleitoral é bolsonarista? Não entendi, é mais ou menos isso, esse esquema, porque dessa forma você ignora qualquer outro tipo de existência de algum outro partido ou ideologia, né? Porque assim, quem tá ali pro centro ou quem não gosta de nenhum dos dois, automaticamente ao criticar vira bolsonarista. E no caso também, se você for do PT e criticar, você também vira bolsonarista, né, gente? Então podemos aí passar metade da galera do PT pro Bolsonaro, né? Porque essa galera criticaram há um tempão atrás, quando era a época do governo Bolsonaro, né? Então agora todo mundo é bolsonarista aqui no Brasil. Vou terminar de ler com vocês porque é uma coisa assim mirabolante, ó. E no caso, o Bolsonaro debochou, né? É muito certíssimo em fazer isso, ó. Maduro is my friend, kkk, diz Bolsonaro em seu perfil no X, ao comentar a colunista, jornalista Raquel Lantin. Pois é, né, gente? Matéria complicada. Matéria complicada, né? A gente tá vendo que o jornalismo no Brasil tá indo de ladeira abaixo, tá com mais chance de se perder do que nunca, porque dependendo das matérias que você vê, e claramente é o que está sendo escrito ultimamente no Brasil, ou essas pessoas estão com preguiça de pesquisar, ou elas realmente não entendem e não sabem. Só pode ser uma dessas opções para fazer o mínimo de sentido possível, para sair umas matérias loucas, umas matérias sem noção, gente, como essa, né? Porque assim, porque o Maduro fez uma fala contra o sistema brasileiro, ele virou bolsonarista. Incrível, né? Mas vamos lá que tem mais informação pra vocês. E assim, no Brasil você sabe que tem uma galera que passa pano pra caramba, né? E uma dessas pessoas é Amanda Klein, que assim, né, tá em segundo lugar quando a gente fala de passação de pano e só tá acima Mira Leitão, né? Tá competindo as duas, quem vai ficar em primeiro lugar. E dessa vez a gente tem uma matéria também sobre essa passação de pano. E a passação de pano não foi pouca não, foi uma coisa horrorosa de você conseguir ver e falar que é isso. Dá uma olhada aí. Conhecido pela Organização Mundial da Saúde. Então a senhora está falando a disputa na Venezuela, as pesquisas de intenção de voto dão mais do que o dobro de vantagem para o candidato da oposição em relação a Nicolás Maduro. Qual é o rumo que a coisa está tomando na Venezuela para o domingo, na sua avaliação? Amanda e Beraldo, bom dia para vocês novamente. O governo Lula está um pouco atrasado, bastante atrasado nesse aspecto. Ele ainda está vendo se a Venezuela será uma democracia consolidada e que ela teria uma chance de mostrar ou de provar isso ao mundo nas eleições deste domingo, dia 28 de julho. Acontece que a Venezuela já é uma ditadura de fato há muitos anos e não é uma ditadurazinha, é uma ditadura que mata, persegue, encarcera adversários ou, como acontece no caso de ditaduras, inimigos políticos. Nos protestos de 2017 foram mais de 100 mortos. Há muito tempo o governo brasileiro já deveria ter reconhecido isso, aliás, como fazem muitos outros países da América Latina, e não deveria tomar um susto com as declarações do Maduro. Deveriam ter sim condenado veementemente uma fala como essa, que é uma ameaça contra o próprio povo e a população de Maduro. Houve a assinatura do Acordo de Barbados, em que os Estados Unidos e outros países europeus, latino-americanos, deram uma espécie de segunda chance para o Maduro reverter as políticas, fazer um processo limpo de eleição e
em troca disso, ganhar a suspensão das sanções aos produtos venezuelanos. Mas não foi isso que a gente, principalmente o petróleo, mas não foi isso que a gente viu acontecer. Pelo contrário, Maduro tem quebrado sistematicamente todas as regras desse acordo ao tirar opositores políticos, começando por Maria Corina Machado, que era a principal adversária político ali da capacidade, da possibilidade de concorrer livremente nessas eleições. Mas, ao que tudo indica, Edmundo Gonzalez será o vencedor. Agora, o que todo mundo quer saber é qual será a reação do governo venezuelano. Bom dia, Amanda, Lívia, Colombo, bom dia, nossa audiência. Bom, o Brasil não está na posição mais confortável, digamos assim, para criticar a Venezuela em vários aspectos. Essa agência que promoveu a censura a esse site, ela atende o mesmo modelo que o governo brasileiro estava propondo para regular rede social, ter um órgão de censura ligado à Anatel que pudesse dizer o que pode e o que não pode. A gente tem hoje, no governo brasileiro, o presidente da República que disse que queria ferrar, para não usar a palavra chula que ele usou, um senador da República, um ex-juiz. A gente viu, ao mesmo tempo em que a ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu um processo de impeachment, ter os seus direitos políticos preservados numa decisão completamente absurda e claramente ilegal, porque isso não está escrito na lei, ao mesmo tempo que o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje está inelegível por causa de uma reunião com embaixadores. Então o Brasil vai vivendo esses conflitos de realidade também e aí se coloca nessa posição menor na hora de enfrentar o absurdo que acontece na Venezuela. Ainda agora, em relação a essas eleições que estão absolutamente fraudadas desde então, porque Maduro vem tomando todas as medidas que ele pode para evitar a vitória da oposição e o Brasil, mesmo assim, vai mandar observadores. Então, a gente não se coloca numa posição de destaque, de dimensão internacional para enfrentar essas posições absurdas de Nicolás Maduro. Vocês viram, né? Dessa vez a gente tem que concordar que, por ambas as partes, os comentários foram bons. Mas não deu para ver ali uma deslizada por parte dela, tentando fazer uma proteçãozinha, né? Mas, assim, dessa vez a gente pode dizer que o comentário não foi um dos piores que a gente já viu na história, né, gente? Mas põe nos comentários qual foi o pior comentário que você já viu saindo dela, né? E assim, as eleições da Venezuela estão prestes a começar, estão chegando por tona e cada vez mais a gente tem aí mais riscos de que uma eleição na Venezuela seja feita, mas não seja de uma forma democrática, que seja claramente uma, não sei se a gente pode dizer assim, mas uma ditadura, né, gente? Porque a perseguição contra opositores, o caos que vem com a Venezuela e tudo o que está acontecendo, para mim, democracia não é. E não vai ser de maneira alguma e nunca. Mas vocês sabem que um dos pontos mais problemáticos pro governo Lula não é só questão de gasolina, não é só seus apoiadores que muitas das vezes acabam fazendo um pouquinho de cagada, mas também a sua esposa, que pode ser um problemão para a conta dele. Que assim, né, agora a Janja vai representar o Brasil nas Olimpíadas, né, e geral começou a questionar por conta disso. E uma das pessoas que questionou foi o deputado Nicolas Ferreira, que no caso anunciou que irá protocolar um pedido de informações ao Itamaraty, questionando como Janja obteve credencial de chefe de estados para os Jogos das Olimpíadas, né? Vocês sabem, né? Quem tem que representar o Brasil nessas Olimpíadas seria o chefe de estado. E na ausência do chefe de estado, quem vai é o vice-presidente. E daí vai passando para gente que está nos cargos políticos, chegando então ao menor dos escalões. E assim, mesmo se passar para menor das pessoas para ir representar o Lula, a Janja, ela não está nessa fileira, porque ela é apenas a primeira-dama, ou seja, ela está nesse governo porque ela se casou com Lula, porque se não tivesse casado com Lula, ela não teria nada relacionado ao governo do PT, tá, gente? Por quê? Porque não tem cargo político e cargo de primeira-dama não é um cargo político. Então, de maneira alguma,
quem deveria ir lá e representar era ela, tanto constitucionalmente quanto também um pouco de moral, né? Vamos falar que isso aí era no mínimo o Lula colocar alguém que realmente represente ele, não a sua esposa, né, gente? E claramente agora a gente vai ver que vai ter investigações sobre isso, especificamente por um deputado, que é o Nicolas Ferreira, e posteriormente, eu acredito, por dessa iniciativa, outras pessoas também vão cobrar mais investigações e tentar entender o que aconteceu, o que passou na cabeça do Lula, né, de colocar a Janja. Acredito eu que já é uma preparação política pro lado da Janja, ou seja, se caso o Lula resolver largar e quiser colocar alguém para substituir, quem vai aí pro seu cargo político vai ser a Janja, tá? Mas aí é pro sistema eleitoral lá em 2026, tá, gente? E acredito que a ideia do Lula é tentar já infiltrar ela na política para ter aí uma grande chance de vitória, se caso ele tiver que substituir alguém no PT, vai ser ela. E assim, galera, trazendo o tema para vocês, vou trazer um vídeo também que você vai olhar junto comigo, vai se sentir indignado, vai chorar e vai falar por que eu tô no Brasil, né? E vamos dizer sobre a gasolina. É na capital federal. A Tayane Mello traz as últimas informações, o recorte, então, da capital, né, Tayane? Bom dia. Bom dia, Regina, Patrícia, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, o preço aqui, vou usar uma gíria bem popular, tá salgado, o preço tá caro, tá variando aí de R$ 5,89, R$ 5,99, R$ 6, tá chegando até a R$ 6,10. R$ 6,10. Então, o pessoal aqui está tendo dificuldade para abastecer, e não somente na região central aqui de Brasília, que a gente chama de região do plano piloto, né, que é composta pela Asa Norte, a Asa Sul, que ficam mais aqui perto do centro do poder, aqui do eixo monumental, que a gente chama, né, mas em todas as outras regiões do DF que ficam mais distantes aqui do centro. Apoiando, e até para entender agora, a gente vai para o Acre falar com esse Mário Carvalho para saber como é que tá por aí esse Mário. Tá salgado também? Muito salgado, Cristina. Bom dia a você, bom dia a Patrícia. Aqui no Acre, o preço médio do litro da gasolina está acima de R$ 7. Nos postos de combustíveis aqui da capital, o valor do litro da gasolina aditivada varia de R$ 7,16 a R$ 7,90. No interior do estado, principalmente nos municípios mais isolados, o valor é ainda maior. Em Santa Rosa do Purus, o litro da gasolina comum custa R$ 8,60. Já em Porto Walter, outra cidade isolada, o valor do litro da gasolina aditivada é de R$ 9,90. Essa semana a gente trouxe informação, prenderam com o aumento repentino da gasolina, de um valor muito considerável. Conta pra gente a situação por aí. Um aumento de 60 centavos. Bom dia a você, a todos que acompanham a nossa programação. A gasolina antes, preço praticado a R$ 6,29, está a R$ 6,89. Isso se a gente for comparar com os municípios do interior. E vocês viram, a maioria das matérias colocam que o preço da gasolina está mais ou menos em 6 e pouquinho. Mas a tendência é que os números subam a cada dia, ou seja, o que está publicado numa matéria, quando chega na prática real, normalmente esse preço já subiu. Vocês viram? As matérias falaram que antes estava aí a 6 e pouco, né? E o Lula falando que a gasolina estava quase R$4. Ou seja, agora está quanto, galera? Pois é, em principais polos, R$7. Muita grana. Você soma e soma e soma, você vai gastar muito dinheiro com gasolina. É igual eu disse para vocês no último vídeo. Tá compensando no Brasil você fazer uma economia e comprar um carro elétrico para você não gastar com gasolina, porque a gasolina tá tão cara que dá para você comprar 2 carros pagando aí, né, o seu litro na gasolina. Mas põe nos comentários aí. E vamos terminar a nossa fala com uma polêmica de assassinato. Pois é, vamos lá. Se assim como eu, você esteve muito ligado nas redes sociais na época da campanha presidencial do Bolsonaro, lembra a primeira? Você viram que ele levou uma facada, né, gente? E agora o Bolsonaro talvez tenha jogado umas indiretas boas para o governo. E quais as possíveis soluções? Sair do Brasil 30 de dezembro. Que jamais eu passaria a faixa para um ladrão.
E deixo claro, já que vocês estão acompanhando nas redes sociais o que aconteceu naquela tentativa de assassinato de Donald Trump, porque o serviço secreto foi tão inteligente. O meu caso, quando eu voltei para o Brasil, pela presidência, eu tinha direito a 2 carros. Lula pessoalmente me tirou os 2 carros blindados. Tenho direito a 8 funcionários. Os 4 que trabalhavam na minha segurança, por medidas cautelares, me tiraram os 4 que trabalhavam na minha segurança. Até o meu filho, o 02, ao tentar renovar o seu posto de arma, foi negado pela Polícia Federal. Eles querem facilitar. Eles não querem mais me prender. Eles querem que eu seja executado. Não posso pensar outra coisa. Mas tem uma coisa. O que acontece nos Estados Unidos nos últimos anos, como isso... Vocês viram, né, gente? Aí a fala do Bolsonaro, ele cita claramente, eles não querem, ou seja, que eles querem aí executar o Bolsonaro, segundo ele mesmo disse, tá, gente? E ele fala sobre essa tentativa e outros casos também que apoia a eleição nos Estados Unidos, principalmente de Donald Trump. Ou seja, vemos aí um apoio imenso da direita, tanto internacional como a direita nacional. E eu não vou nem falar dos países que apoiam isso, né? Como Javier Milei, da Argentina, e também até mesmo o próprio Bukele e também Donald Trump, que está prestes a entrar aí para ser presidente dos Estados Unidos. E o nosso vídeo a gente vai ficando aqui por hoje, vai ter mais vídeo aqui no nosso canal ainda hoje, então se você quer assistir, já assina aí o seu sininho de notificações e se inscreva, tá? Porque senão você vai perder nossos conteúdos tão queridos e feitos na base aí do ódio, né, gente? Porque na base do amor não tá dando muito certo apoiar, não, né? Porque só tem matéria ruim e cada vez mais a gente se decepciona cada vez, né? Mas põe nos comentários, você tá do lado do amor ou tá do lado do ódio? Põe aí.